Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta e vamos conversar um pouco, continuar conversando sobre a espiritualidade e a mística a partir de Thomas Merton, e nós estamos lendo, refletindo sobre este livro aqui, alguns textos deste livro, A Liberdade na Solidão. E antes da gente falar um pouco sobre o texto aqui escolhido para hoje, eu quero partilhar com vocês sobre o meu novo livro, sobre o despertar da vida espiritual. Eu vou deixar o link aqui para compra digital. Se você se interessar e quiser fazer a R$ 15 o livro, é um livreto, que eu chamo de livreto, é um pequeno livro, mas penso ser muito bom aí para iniciar o caminho para a espiritualidade. Então vou deixar o link aqui da Amazon no formato digital. Mesmo que você não tenha o aparelho do Kindle, você pode ler no seu celular baixando o aplicativo lá da Amazon, tá bom? Mas vamos conversar hoje sobre o terceiro texto do Thomas Merton, desse livro, Na Liberdade da Solidão. Eu não sei se esse livro está esgotado, é da editora Vozes. Se tiver esgotado, você pode encontrar ele nos sebos, tá? Aí penso que na estante virtual você acha. Então essa primeira parte que o Thomas Merton nos apresenta é sobre os aspectos da vida espiritual. Hoje um texto pequeno, mas como sempre um texto riquíssimo, apenas 2 páginas, só 2 páginas, o reflexo da luz, mas dá para a gente assim meditar bastante, e eu quero conversar com vocês. Eu gostaria muito que vocês comentassem também aí embaixo, deixando as suas indagações, deixando os seus comentários sobre o que nós vamos conversar aqui. Seria muito bom você ter esse texto em mão, tá? É uma riqueza. A vida espiritual não é vida mental. Primeira afirmação do Merton, a gente já pode ficar assim, nos dias de hoje, com tantas pregações aqui no YouTube, né, com tantas maneiras, métodos, né, a gente fica assim já meio encabulado. A vida espiritual não é vida mental. Não é só pensamento. O que é vida mental? Dizendo, não é só pensamento, não é só pensar. Nem tampouco, é claro, é vida de sensações, vida de sentimentos. No outro vídeo, eu quero que vocês voltem lá, esse é o terceiro comentando alguns textos deste livro. Vocês voltem lá para falar sobre a questão das emoções e sentimentos. Está no segundo vídeo, vai lá dar uma olhada. Não é só pensamento, nem tampouco, é claro, é vida de sensações, vida de sentimento. Sentir e experimentar as coisas do Espírito e as coisas de Deus. A vida espiritual não é isto. Para um pouco, né? A gente para e pensa como é que nós estamos sendo enganados, né? Muitas vezes. A vida espiritual, contudo, não exclui o pensamento e nem o sentimento. Não exclui, mas não é. Né? Thomas Merton vai deixar claro. Não exclui, mas não é. Precisa de ambos. Claro, nós somos seres humanos, precisa de sentimento e pensamento. Não é simplesmente uma vida concentrada no ponto alto da alma, vida da qual a mente, a imaginação e o corpo estão excluídos, como se a gente fosse sair do nosso corpo e ficar em algum mundo aí que eu não sei onde que é. Se assim fosse, poucas pessoas poderiam vivê-la. Ele está sendo bonzinho aqui, eu diria que ninguém poderia viver. E ainda uma vez, se isso fosse a vida espiritual, não seria de modo algum vida. Aqui ele está falando o que eu acabei de dizer, né? É porque eu já li o texto, gente. Mas assim, para que possa viver, tem o homem de estar plenamente vivo. Corpo, alma, coração, mente e espírito. Tudo tem de ser elevado e transformado pela ação de Deus no amor e na fé. Inútil tentar fazer meditação apenas pensando. Vou pensar aqui agora, pensando em Deus. Não que isso não seja bom. Não simplesmente, não apenas. Pior ainda, meditar ligando palavras umas às outras,
passando a revista um exercício de banalidades, como se a gente criasse Deus pela nossa imaginação, né? Uma vida puramente mental pode ser causa de ruína, se nos leva a substituir a vida pelo pensamento e as ações pelas ideias. Muito comum, né? Muito comum. É como se a gente criasse um Deus, a gente fizesse culto a este Deus e tá tudo bem, eu estou bem comigo, estou bem com Deus. Mas qual Deus? O Deus que eu criei, né? Para que possa viver, tem o homem de estar plenamente vivo. Então é inútil, né, criar isto. Uma vida puramente mental pode ser causa de ruína. A atividade própria ao homem não é puramente mental, pois o homem não é apenas um espírito desencarnado. Não somos só mundo de ideia, né? Não. E às vezes a gente insiste nisso, né? Porque eu estou imaginando Nossa Senhora, estou imaginando Deus, então tá ótimo. Nosso destino é viver o que pensamos. Porque se não vivermos aquilo de que temos conhecimento, nem chegamos a conhecer. Ou seja, tem que concretizar. Somente tornando aquilo que conhecemos parte de nós mesmos, pela ação. É a ação que conta, né? É que penetramos na realidade significativa por nossos conceitos. Assim, aqui ele não está dizendo que não é importante a imaginação, o pensamento, as ideias. Ele não quer simplesmente destruir, jogar tudo fora e aí que não vão fazer, né? Só que uma comparação que eu penso assim que a gente pode fazer é quando nós vamos nos alimentar, nós usamos os talheres, não é verdade? É. Mas o que é mais importante, os talheres ou a comida? Viver como animal racional não significa pensar como homem e viver como animal. Ou seja, pensamos bem, vivemos mal. Temos tanto de pensar como de viver como homens. O refletir, por exemplo, o exercício teológico, ou o exercício de ler os grandes místicos que nós estamos fazendo aqui, os santos, né? Isso é inútil, então? Não, claro que não. Só que isto normalmente desperta a gente para a ação. É ilusão tentar viver como se duas partes abstratas do nosso ser, racionalidade, animalidade, racionalidade e impulso, existem de fato, separadamente, como duas realidades concretas diversas. Não, nós somos pensamentos, somos impulsos, somos sentimentos, somos emoções. Somos uma só coisa, corpo e alma. Físico, psíquico, a gente fala isso, mas para nos ajudar a refletir, a falar de forma mais clara, porém, nós somos corpo e alma, uma totalidade. Se não vivermos como a unidade, morreremos. Viver não é pensar. O pensar faz parte da vida, mas o viver não é pensar, o viver é concreto. O pensamento é formado e guiado pela realidade objetiva que existe fora de nós. Viver é o constante ajustar-se do pensamento à vida e da vida ao pensamento, de modo que estejamos sempre em crescimento, sempre tendo a experiência de coisas novas mais antigas e de antigas nas novas. Assim, a vida é sempre coisa nova, sempre é desdobramento, né? Eu acho muito interessante, eu estava estudando hoje sobre o ser teólogo, né? Texto simples que nós temos em 2 textos, se você interessa por esses assuntos, em ser teólogo, né? Nós temos esse Teologia e Ensino da CNBB, Subsídios Doutrinais número 6, Teologia e Ensino. E para assim, uma reflexão inicial, também nós temos essas reedições, misturando edições novas e antigas, de iniciação à teologia. Estudar Teologia, este livrinho aqui, que fala da teologia no Brasil, fala como ela caminhou, mas também bem fininho, é mais fino que o meu livrinho aqui do Despertar Espiritual, mas riquíssimo, que serve muito para a gente refletir. O teólogo é um
diácono, ele exerce a diaconia do ensino, né? Um ensino de acordo com a tradição, de acordo com o magistério, sempre nos contextos, nas culturas, e sempre revisitando os fundamentos, tendo base como os fundamentos doutrinais do magistério, né? Da igreja, da tradição e do magistério da Sagrada Escritura. Ele fala a partir da realidade, e esse ensinamento sempre é novo, por estar próximo à fonte. Assim também o nosso falar, por mais que seja limitado, ele é útil, sim, utilíssimo, né? E pode nos ajudar bastante. Assim o Thomas Merton fala do perigo da gente resumir só no mental, né? no imagético, nas ideias, e esquecer de viver. É necessário sim a gente falar sobre as coisas de Deus, porque quem tem fé quer entender para melhor amar, né? Então ama e quer melhor amar e vai atrás querendo entender. Então é preciso a gente caminhar, e o pensamento faz parte? Faz, mas um pensamento que está a serviço do Verbo encarnado. Gente, obrigado, vamos seguindo junto. Gostaria dos comentários de vocês também, que vocês partilhassem esse vídeo e também deixassem seus comentários abaixo. Até mais, a gente se vê nos próximos vídeos. Com Deus.